Bem, com a valoração, nós vimos como calcular o valor de uma fórmula sabendo determinados valores das proposições atômicas, tá? Só que muitas vezes a gente precisa calcular o valor de uma fórmula ou precisa saber para todas os casos possíveis, para todas as valorações possíveis. Seja porque não tem uma valoração dada, seja porque não sabemos, enfim. Frequentemente precisaremos calcular todos os casos possíveis. E uma maneira de fazer isso, talvez a mais eficaz ou mais conhecida em lógica, pelo menos que se estuda e que eu vejo, é das tabelas verdade. Então, vamos para um exemplo aqui. Suponha que eu tenho a fórmula A não P. Bom, examinando essa fórmula aí, a gente vê que ela só tem dois átomos, né? Só tem as proposições P e Q. Quais seriam as valorações possíveis? Eu teria aqui uma valoração V1 que poderia me dizer que P é verdadeiro e que Q também é verdadeiro. Eu poderia ter uma valoração V2. Veja, eu só tenho dois átomos, tá? Então, minhas possibilidades de valorações não são muito longas para essa forma. Eu poderia ter uma valoração V2 que me diz que P é verdadeiro e que Q é falso. Eu poderia ter uma valoração V3 que me diz que P é falso, né? Aí você fala, eu poderia colocar verdadeiro? Bom, você já tem duas valorizações diferentes, inclusive, com P verdadeiro. Aqui, se você colocasse P verdadeiro de novo, você não ia ter nenhuma possibilidade diferente das que você já tem, não teria uma terceira valoração, certo? Então, nessa valoração V3 aqui, Q pode ser verdadeiro. E aí, finalmente, o último caso possível nessas condições, com apenas duas proposições, eu posso dizer que P é falso e que Q também é falso. Esses são os únicos casos possíveis. Eu também posso organizar isso em forma de tabela, para ficar mais claro. Veja, tá aqui. Quais são as opções? V, 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 F, F, V e F, F. Tem que ser nessa ordem? Não, não precisa ser nessa ordem. Esse é um dos problemas, inclusive, que nós vamos ter para ficar fazendo exercício aí no Moodle, né? Porque eu não estou afim de ficar corrigindo tabela, estou afim de criar questões que se auto-corrijam. Então, se eu pedir para fazer uma tabela, não dá para dizer qual é a sequência de letras que eu quero, porque cada um pode fazer a sua. Mas, enfim. E aí? Como é que eu vou terminar de analisar essa fórmula agora? Bem, vamos lá. Uma dica que eu dou a vocês é ir quebrando esta fórmula grande em subfórmulas e organizando das menores. O que a gente fez? A gente já analisou esta fórmula, como ela é relativamente simples, a gente já conseguiu perceber que só tem duas proposições, portanto, a tabela verdade só vai ter uma, duas, três, quatro linhas. E quando eu falo de linhas, eu estou falando aqui das valorações possíveis. Veja que a tabela verdade, ela me dá todas as valorações possíveis. Cada linha da tabela verdade corresponde a uma valoração, tá? E eu não estou contando como linha a linha de títulos aqui, essa primeira, tá? Que inclusive eu posso acrescentar outras para colocar nomes para as formas e dando nomes para simplificar depois. Bem, enfim. Já fazemos aqui de cara as mais simples possíveis, que são as proposições atômicas envolvidas. Tá aí, ó. Bom, o que eu vejo ali de simples também, para facilitar, professor, eu não quero fazer isso. Você não precisa, você pode fazer sua tabela verdade do jeito que você quiser. Mas geralmente ela é completa, ela vai colocando, vai valorando as subfórmulas, tá? Então, uma subfórmula bem simples que eu consigo achar ali, ó, é a negação de P. Ok? Vou fazer aqui. Vou trocar de cor para ver que ficar evidente que é a primeira coisa que a gente faz, tá? De certa forma, eu estou tentando mostrar para vocês como fazer a tabela verdade. Pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade. Então, uma tabela verdade, recapitulando. Nossa intenção com a tabela verdade é calcular
todas as possibilidades para uma fórmula, tá? Eu não quero saber apenas de uma valoração. Eu não sei, por algum motivo, aí eu preciso calcular todos os casos possíveis. É isso que eu faço na tabela verdade. Primeiro fato é definir quais são as proposições atômicas. E aí você, com base na quantidade de proposições atômicas, você determina a quantidade de linhas. Se vocês não lembram como isso acontece, a gente vai ver mais à frente em outro exemplo. Bom, definimos a quantidade de linhas com as proposições atômicas. Agora, pela minha dica pegue as menores subfórmulas que você encontrar e vai organizando. Ó. Aqui, por exemplo, eu achei que a menor é o menos P, certo? Negação de P, na verdade. Que menos P? Negação de P. Então, vamos lá. O que é a negação de P? Ó? Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se P é falso, não P é verdadeiro. Pronto. Qual é a outra que eu tenho aí, menorzinha? Bom, que eu já tenho, então, me parece óbvio que o próximo candidato aqui, para eu colocar na minha tabela verdade, é essa que diz não P e Q. Vamos lá, vamos fazer a valoração para ela. Não P e Q. Olha, como eu já tenho uma coluna do não P, em vez de ficar olhando para essa aqui, aplicando o conectivo unário aqui e depois o binário em P, eu simplesmente olho para cá e para cá, ó. E, ó, não P e Q. Então eu olho para cá e para cá, ó. Como ele é inclusive comutativo, não teria problema nenhum olhar um para o outro. Então tá. Vou relacionar esta coluna aqui, ó, para esta subfórmula, eu vou relacionar esta coluna e esta coluna pelo conectivo conjunção, tá? Então basta olhar para as duas e dizer o que a conjunção dá. Verdadeiro e falso, falso. Falso e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e verdadeiro, falso. Pronto. Para mim, não sobra muita coisa, tá? Então, minha última coluna acaba sendo a própria fórmula. Não P e Q. Se não P e Q, então não P. O que eu vou olhar para essa aí? Eu vou olhar, ó, isto aqui. Se isto aqui, então isto aqui. Eu vou olhar para esta coluna que eu acabei de fazer, né? Ah, cuidado que aqui é implicação, aqui não é comutativo. Eu vou olhar para esta, então esta, né? Primeiro isso aqui, condicional, e isto aqui. O que a condicional me diz? Pela tabela básica da condicional. Quando eu tenho as duas falsas, eu tenho verdade. Quando eu tenho as duas falsas na segunda linha, ó, eu tenho verdade. Então, quando eu tenho as duas verdadeiras, eu tenho verdade. E aqui na última linha, você fala, verdadeiro e falso. Não, é verdadeiro e falso. Olha, primeiro é esta aqui, tá? Ou seja, primeiro esta coluna aqui, então esta coluna de cá. A tabela da condicional me diz que quando eu tenho o antecedente falso, vai ser sempre verdade. Olha que curioso que a gente vai ver mais tarde. Essa tabela aí, ó, essa tabela, independente da valoração, foi sempre verdadeira. Tá? A última coluna deu toda verdadeira. Qualquer que seja a valoração, o resultado é verdade. Vamos pegar uma outra forma. E aí acho que eu vou ter que dar uma limpeza aqui para fazer mais bonitinho, porque a forma vai ficar um pouquinho grande, tá? Vou fazer aqui, peraí. Bem, tá aí, montei a tabelinha, mas antes de chegar nessa tabela, vamos passo a passo, vamos supor aqui um caso extremo de dificuldade e vamos chegar nela passo a passo, tá? Então temos aí a fórmula e queremos fazer a tabela verdade dessa forma. Suponha-se que tenha muita dificuldade e que não seja capaz de listar aí as subfórmulas assim tão facilmente. Vamos lá. Na pior das hipóteses, você pode ir fazendo aquela árvore que eu comentei para definir as subfórmulas, tá? Antes de chegar aqui nas subfórmulas, antes de fazer essa árvore das subfórmulas, perceba que você tem 3 proposições, 3 átomos, tá? E aí, professor, quando eu tenho 3 átomos, quantas linhas na tabela verdade eu vou ter?
Acho que mais do que eu pedi ali. Bom, já corrijo isso também. Mas enfim. Quantas linhas eu vou ter? Olha só. Eu vou ter linhas da tabela verdade pelas seguintes formas. 2 elevado ao número de átomos. Número de proposições atômicas é igual ao número de linhas da tabela verdade. Tá? Ah, por que isso? Bom, eu tenho 3 proposições. Para a primeira proposição, eu tenho 2 valores possíveis. Para cada valor que ela assume, a segunda pode assumir 2 valores. Então, para cada um dos valores que essa segunda assume, a terceira também pode assumir valor, tá? Então, assim, a primeira assume 2 valores e para cada valor que ela assume, a segunda pode assumir um valor. Então, 2 vezes 2, 4. E aí, para esses resultados possíveis aqui, para cada uma dessas possibilidades, eu ainda tenho uma terceira que vai ter 2 valores para cada um dos 4 que eu tinha anteriormente, ou seja, 2. E assim sucessivamente... Opa, aqui de novo. Sucessivamente para quantas proposições forem aparecendo. Na prática, você tem isso aqui. Outra forma de ver é o seguinte, ó, eu tenho uma proposição. Ela tem um valor verdade ou um valor falso. Uma proposição, tá? Se eu tenho uma segunda proposição, para esse valor verdade, para a segunda proposição, eu vou ter uma possibilidade de verdadeiro e falso. Para o valor falso, eu vou ter uma possibilidade de verdadeiro e falso. E isso aqui na segunda proposição, tá? Eu tinha a proposição P, agora eu tenho uma proposição Q. Então, P vai me dar uma proposição, aqui eu vou ter o caso de 2 proposições. Se eu tiver uma terceira proposição, ó, P, Q, e agora eu vou para uma outra proposição. Eu vou ter para cada valor... Da primeira foi verdadeira, a segunda foi verdadeira, agora na terceira eu vou ter a possibilidade de verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Aí eu vou ter uma possibilidade de verdadeiro e falso, colocando mais uma proposição. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Você olhando assim, você percebe, para uma, 2, para 2, 4, para 3, 8. Vai dobrando, vai de 2 em 2, caso tenha ficado muito difícil aí. Bom, então, espero que já tenhamos definido aqui, já tenhamos entendido que se eu identifico a quantidade de proposições atômicas, eu determino a quantidade de linhas, tá? É só fazer 2 elevado ao número de proposições. Ou seja, para cada proposição eu vou multiplicando por 2. Uma proposição 2, 2 proposições, eu multiplico o anterior por 2, 4. Tinha 4, com 3 multiplico por 2 de novo, 8. Com 4, 16. Com 5, 32 e assim sucessivamente. Potências de 2. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma árvore aqui para decompor as subfórmulas. Ó, quebrei o operador principal ali em 2. Então, eu tenho essa fórmula e tenho esta fórmula. O operador que está atuando aqui nessa subfórmula, bom, já achei subfórmulas, ó. Inclusive, depois você vai de cima para baixo aí, de baixo para cima, você vai fazendo pela ordem da simplicidade das subfórmulas. Aqui eu tenho um operador principal, ó. Esse operador me divide novamente em 2 subfórmulas. Tenho a subfórmula P e tenho a subfórmula Q. Aqui eu vou ter a subfórmula Q. Aqui é não Q, tá? Eu disse Q, mas acho que é não Q. E aqui eu vou ter a subfórmula não R. Bom, P não tem o que fazer. Inclusive, cheguei no meu caso básico. Aqui, para não Q, eu ainda posso chegar em Q. Aqui também não tem, ó, Q já era o caso básico. E aqui o não R, eu ainda tenho o R. Bom, perceba que, embora eu esteja contando em duplicidade aqui o Q, na verdade eu tenho P, Q, R. Eu só tenho aquelas 3 proposições que a gente já tinha identificado. Quais são as minhas subfórmulas mais fáceis? Vocês podem até organizar em outra ordem. Então vamos lá. Vamos aqui. Identifiquei quais são as proposições. P, Q e R. Primeiro passo. Elas vão me determinar quantas linhas a tabela vai ter. Como eu faço essa conta? Simplesmente eu tenho 2 elevado ao número de átomos. Quantos átomos eu identifiquei? 3. Cuidado para você não contar em duplicidade, ó, porque o Q aqui, quando eu fiz a decomposição, ele apareceu 2 vezes, tá? Cuidado com isso. Então, como eu tenho
3 nesse caso, 2 a 3 é 8. 8 linhas. Eu vou montar uma tabela com 8 linhas. As minhas proposições são essas aí. Vamos lá. Antes de passar para o próximo passo aqui, que é determinar como você vai fazer todas as valorações, evitando se confundir, eu vou fingir que eu já fiz as linhas aqui, ó, tá? E aí eu vou para o próximo passo. A minha dica anteriormente foi o quê? Que você pegue as subfórmulas mais simples. Então, eu vejo que aqui, ó, uma bem simples para o próximo passo, é o não que, né? Que são essas proposições meio que individuais só com a negação. Então, eu vou aqui pela ordem que eu prefiro, que é o que. Aí, acrescento mais uma coluna na minha tabela verdade aqui para o não R. Pronto. Então, já foram as proposições individuais. Vocês não são obrigados a fazer isso, tá, gente? Isso aí é justamente se tiver muito confuso e vocês precisarem fazer isso. Já foi. Tem mais subfórmulas? Tenho. Tenho esta subfórmula aqui. P e não que. Eu gostei de colocar nessa ordem, porque nesta ordem aqui, ó, já está na ordem que vai aparecer quando eu tiver que olhar a última coluna, tá? Então, eu já tenho essa, olho essa, então essa. É a ordem que eu gostaria, que eu prefiro. E aí, eu tenho esta aqui também. Que ou não R. Pronto. E aí, por último, eu vou chamar essa fórmula aqui de B, né? Porque não vai ter muito espaço aqui. Eu chamo aqui e coloco a fórmula B completa aí. E aí, no último caso, eu vou olhar essas duas colunas. Pronto. Essa tabela já está organizada lá em cima. Tá? Vamos lá. E aí, como é que eu vou organizar a tabela? Tabela. Inserir. Pronto. Eu espero que esteja certinho. Veja só, são 8 linhas, tá? 8 linhas para valoração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, tem várias formas de fazer, tá? Vocês podem fazer justamente o inverso do que eu vou fazer aqui. Lembrando que eu vou trabalhar primeiramente, especialmente, com as proposições atômicas. São elas que vão determinar. Então, veja só, tem 8 linhas. Cada uma vai assumir metade. Cada proposição vai assumir em metade dessas linhas o valor verdadeiro e em metade dessas linhas o valor falso. É sempre assim, é sempre metade, tá? Uma forma de organizar para garantir que todas as valorações sejam atingidas, alcançadas, sem correr o risco de se confundir, é pensar assim, ó, daqui eu gosto, tá? Dá para fazer diferente. Para a primeira, eu pego e divido metade. São 8 linhas, então 4 serão verdadeiras e as últimas 4 serão falsas. Para a próxima coluna, em vez de fazer de 4 em 4, eu faço metade, eu faço de 2 em 2. Então, 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. E para a última, que eu não fiz de 2 em 2, para a próxima eu vou de 1 em 1. Metade disso aqui. Então, eu faço verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. É a única forma de organizar? Não, mas por exemplo, a que eu vejo como mais comum, é a que eu mais gosto. Você poderia justamente fazer o contrário aqui, ó. A única coisa que vai mudar é o resultado final das suas linhas, tá? Mas teoricamente está certo. Você poderia começar alternando, depois você alternou de 1 em 1, você vai de 2 em 2, depois de 4 em 4, depois de 8 em 8. Se você tivesse 4 átomos, aí você teria 16 linhas, você ia colocar 8, né? Depois 8, não sei nem se tem 8 ali, tá? E aí depois você ia colocar 4 e 4. E aí depois você ia fazer de 2, ó, 8 em 8, em 4 em 4 para a primeira proposição. Ô, gênio, tá ali, né? Bicho burro. Então tá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Por que 8? Porque eu estou considerando aqui ó, como se eu tivesse 4 átomos, então eu teria 2 elevado a 4, 16 linhas. Então o que eu fiz? 16 linhas, metade verdadeiro, metade falso. 8 verdadeiras, 8 falsos para a primeira. Para a outra aqui eu vou fazer metade do que eu fiz anteriormente. Então, se aqui eu fiz de 8 em 8, aqui eu vou fazer de 4 em 4. Ó. V, 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 F, 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 F. E aí, de novo, V, 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 F, 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 F. Aqui eu não fiz de 4 em 4. Para a próxima eu vou fazer de 2 em 2. V, V, F, F. V, V, F, F. V, V, F, F. V, V, F, F. E por último, né, se eu fiz de 2 em 2, agora só me resta fazer de 1 em 1. V, F, V, F, V, F, V, F. Imagino que tenha ficado bem explicado, tá? Demorei até demais. Vamos lá, finalizar essa presepada aqui. Bom, tá aqui minha fórmula, né? Minha fórmula B completa. Eu já identifiquei a subfórmula, já escrevi aqui. Já identifiquei a quantidade de linhas, já coloquei todas as valorações possíveis aqui. Ó. Mais uma vez eu lhes digo, cada linha da tabela verdade é uma valoração. Tá? A tabela verdade é o que a gente faz é justamente atribuir todas as valorações possíveis e descobrir todos os resultados possíveis. Tá? Em vez de fazer a conta, como eu disse em outro vídeo, fazemos o cálculo. Vamos aqui. Ó. Primeira coluna que eu vou ver, essa aqui, o não que. Q está aqui. O valor de não Q é só o oposto de Q, né? Então, se aqui eu tenho VV, eu tenho F, F. V, V, F, F. V, V. Mesma coisa para o não R, o oposto do R. Ó. Se eu tenho V, então não R vai ser falso. Se eu tenho F, não R vai ser verdadeiro. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Como a gente estabeleceu um padrão bem definido aqui para fazer essa atribuição de valores, aqui eu só preciso fazer o inverso. Ó. Então, se aqui eu tenho alternando de 1 em 1, VF, 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 aqui eu só preciso fazer o contrário, FV, FV, FV. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Ó. Tenho P e não Q. P e não Q. Eu vou olhar o valor de P, está aqui. E não Q, que é esta coluna aqui que a gente acabou de fazer. Tá? Então, ó, V e F, falso. V e F, falso. V e V, verdadeiro. V e V, verdadeiro. F e F, falso. Bom, não vou nem continuar, porque o conectivo aqui é o conectivo E. Para o valor de P, da quinta linha em diante, quinta, sexta, sétima e oitava, todos são falsos. Basta que uma seja falso e a conjunção será toda falsa. Pronto, simplifiquei ali. Bom, vou mudar a cor. Que ou não R. Olha a coluna do não R aqui, tá? E olha a coluna do que aqui. Basta olhar essas duas colunas para ter o valor da disjunção aqui. Vamos lá. Q é verdadeiro na primeira linha. Então aqui vai ser verdadeiro. Basta que um seja verdadeiro. Não precisa nem olhar o valor do não R. Para a segunda linha eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Portanto, a conjunção é verdadeiro. Para a terceira linha, tenho falso e falso. Portanto, a conjunção ali vai ser falsa. Para a quarta linha, tenho falso e verdadeiro. Aqui vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Pronto. E aí, me sobrou o quê? Olha que maravilha foi montar todas as colunas, porque agora eu vou simplesmente olhar as duas últimas colunas e, melhor ainda, vou olhar na ordem que elas aparecem. Olha só, eu tenho isto aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de uma fórmula C, e isto aqui que eu posso chamar de uma fórmula D. Então, eu tenho C, se C, então D. Pronto, eu vou analisar essas duas colunas aqui, que estão bem próximas e na ordem que eu gostaria que estivesse, né, para determinar o valor da condicional,
que aí, se eu tiver de cabeça facilmente, fica muito mais fácil. Olha só, eu sei que toda vez que eu tenho uma condicional e o antecedente é falso, ela é verdadeira. Basta que o antecedente seja falso. Se o consequente for verdadeiro, ela também é verdadeira. O único caso em que uma condicional vai ser falsa, lembrando, é quando eu tenho verdadeiro no antecedente e falso no consequente. Pronto. Esse é o único caso. Se não for, se eu identificar na primeira falso ou identificar na última verdadeiro, pronto, eu já não preciso nem fazer. Ó. Aqui, por exemplo, falso. Então, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro e falso. Opa, aqui é falso. Verdadeiro, opa, já fiz. Verdadeiro e verdadeiro. 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 Ó, verdadeiro aqui no consequente. Pronto. Consequente falso, então vou, opa, falso, verdadeiro também. E por último, verdadeiro. Só teve uma linha em que ela foi falsa. Todo o resto foi verdadeiro. Então, se você estivesse procurando, por exemplo, qual a valoração, né, qual a valoração V que torna a fórmula inválida, torna a fórmula inválida, fórmula falsa, não sei se inválida é um termo que falsifica a fórmula B aqui. Então, seria a valoração VFV. Tá? Por esse já chega, ficou grande demais.